Boa noite a Boa todos e noite. todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Mais uma vez, estamos abrindo as atividades da Sociedade Teosófica no Brasil nessa noite de quinta-feira, 10 de agosto de 2023, semana em que retomamos nossos trabalhos depois de uma breve pausa, de um pequeno recesso das últimas semanas, em que tivemos nossa escola internacional, nosso seminário de inverno. Retomamos, então, já desde domingo, e nessa quinta voltamos a empreender os nossos estudos de karma, dharma e reencarnação, seguindo com o estudo que tem nos orientado aí nos últimos meses, Autocultura à Luz do Ocultismo, de Kataimini. Nessa noite teremos uma apresentação feita pelo nosso irmão Gabriel Mota, que falará sobre o corpo físico, como talvez o veículo mais externo e o primeiro de um trabalho de autocultura que pode vir a ser empreendido por todos nós. Como de costume, abrimos nossa reunião com uma breve meditação. Eu os convido, caso queiram, podemos fechar os olhos por um instante. Observamos nossa respiração lenta, profunda. Estamos nos estabelecendo no momento presente, no aqui e no agora, unindo coração, mente e propósito, para juntos formarmos um núcleo da fraternidade universal. Que possamos receber a ajuda daqueles que sabem e podem, na clara percepção da verdade, que possamos pulsar em sintonia com a unidade da vida, em meio ao amor que tudo abrange, que possamos vibrar na paz, em um ambiente de fluência da sabedoria. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Irradiamos paz, harmonia e serenidade em todas as direções. Paz a todos os seres. Bem-vindos novamente, bem-vindas. Está aberta, então, essa nossa reunião de retomada dos estudos da Sociedade Teosófica no Brasil. Temos nos encontrado às quintas-feiras para realizar um estudo de um livro clássico, já adotado por muitas lojas, em gerações de trabalhadores teosóficos e de pessoas que passaram pelas fileiras dessa sociedade e que tiveram a oportunidade de ter contato com esse texto de um teosofista que dedicou a sua existência a essa grande causa, que é a causa de serviço à humanidade, trabalhando pela regeneração humana, Ika Taimini, e que a partir das suas pesquisas compartilhadas gera um primor de texto extremamente recomendado chamado Autocultura à Luz do Ocultismo, em que nos fala de um processo de autotransformação, de autolapidação, que está, de algum modo, diante e ao alcance de cada um de nós, e que não pode ser feito por outra pessoa senão por nós mesmos. Então, na missão da Sociedade Teosófica, dentre outras coisas, se diz que essa é uma sociedade de serviço à humanidade, numa perspectiva de cultivar uma compreensão e realização da autotransformação espiritual. Então, quando nós estudamos um livro como esse, nós podemos começar a perceber a plenitude complexa daquilo que é a condição humana, para além da existência, a perspectiva da vida que perpassa cada um de nós e nos dá a oportunidade de mergulhar num processo de autoconhecimento dentro dessa nossa experiência existencial. Nós podemos, de algum modo, então, tentar compreender a amplitude da condição humana
e, ao mesmo tempo, mais do que compreender isso, perceber que existe uma possibilidade de lapidação transformativa, com uma superação, talvez, do lado e da nossa natureza mortal, animal, de desejos, que é algo necessário para uma abertura, para que a essência divina, que jaz dentro de cada um de nós, também possa florescer e expressar-se de modo cada vez mais pleno e amplo. Então, em plenitude e amplitude. Bom, nós fizemos considerações gerais nos nossos primeiros encontros sobre o que seria um processo de autocultura numa perspectiva ocultista e adentramos num capítulo subsequente em que o autor Taimni começa a nos falar do processo, então, de transformação de cada um dos veículos, do mais externo para aqueles que são mais internos. E o veículo que nos é, talvez, mais conhecido e externo é justamente o veículo físico. Convidamos, e na verdade, nesse trabalho feito com a ajuda de muitos irmãos e irmãs, nessa noite teremos aqui, então, uma apresentação do Gabriel Mota. Boa noite, Gabriel. Bem-vindo. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Eu quero saber se vocês, primeiramente, estão me ouvindo bem. Tá, o microfone tá bom? Tá bom. Ótimo, que bom. É um grande prazer estar com vocês novamente, falando desse livro, que é muito especial. Foi um dos primeiros livros que eu estudei, ou que eu tive contato quando passei a procurar o estudo teosófico. E é um livro que dá uma visão geral acerca de questões fundamentais ou basilares na senda oculta, né, digamos assim. Nós falamos nos últimos encontros da parte um do livro, que trata sobre a base teórica da autocultura. Essa parte um é composta por 3 capítulos. Capítulo um, a evolução à luz do ocultismo. Capítulo 2, a constituição total do homem. E capítulo 3, a autocultura, uma ciência. É importante trazer aqui algumas reflexões acerca do que compõe essa parte um do livro. Por quê? Porque a constituição do homem, ou os veículos que o Jivatma ou o espírito usa para se manifestar por meio dos veículos, todo esse sistema faz parte de um macrosistema. Então, esse sistema, composto por vários veículos, é como se fosse um microsistema, enquanto faz parte desse macrosistema, ou sistema solar, digamos assim. Então, com base nos princípios herméticos, como, por exemplo, o princípio da correspondência, assim como embaixo e em cima, assim como em cima e embaixo, a constituição do homem, ou a forma como se dá a manifestação de nossa consciência por meio dos planos, segue princípios, segue regras aplicáveis também, ou que nós podemos usar para compreender o universo. Existe um trecho que a gente costuma ouvir que diz o seguinte: vós sois feito à imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos como esse sistema solar que pode ser chamado também de logos. Então, essa parte inicial, essa parte um do livro, apresenta a evolução à luz do ocultismo, traz questões acerca desse processo evolutivo numa visão geral, fala da constituição total do homem, dando uma visão integral, e apresenta a autocultura como um conhecimento do ocultismo sob uma visão de uma ciência. Ou seja, não é um conhecimento esotérico ao ponto de nós não conseguirmos colocar em prática no dia a dia. Algo que está extremamente distante de nossa realidade. Nós conseguimos perceber também conceitos no ocultismo ocidental. Mas o timing
dada a sua formação e também a sua origem, ele procura trazer essas ideias hindus, budistas, enfim, que compõem também a ideia do ocultismo numa linguagem mais metódica, que está mais próxima, linguagem está mais próxima de nossa realidade ou da forma como o ocidental pensa. Dito isso, e tendo avançado na compreensão dessa parte introdutória do que a gente chama de autocultura, à luz do ocultismo, a gente adentra a parte 2 do livro, que é composto por 12 capítulos e que, ao todo, esses 12 capítulos integram uma parte chamada autodisciplina e cultura. Vejamos, o capítulo 4 trata sobre as funções do corpo físico. E para cada veículo, o autor vai destinar 2 capítulos. Um capítulo falando sobre as funções do referido veículo e um segundo capítulo tratando sobre controle, purificação e sensibilização ou cultura. Por exemplo, o capítulo 5, ou melhor, vamos lá, perdão, o capítulo 4 trata sobre as funções do corpo físico e o capítulo 5, controle, purificação e sensibilização do corpo físico. O capítulo 6 fala sobre as funções do corpo astral e o capítulo 7, controle, purificação e cultura das emoções ou do veículo astral. E assim sucessivamente, é, conforme os demais veículos. O que a gente precisa compreender a partir da leitura desse capítulo 4, que trata das funções do corpo físico, é que o veículo físico seria a parte mais externa da manifestação ou expressão da nossa consciência. Porém, embora o time ele faça a sugestão de nós realizarmos uma objetivação do veículo, ou seja, é como se nós pudéssemos nos separarmos do veículo para observá-lo, é necessário nós compreendermos e recordarmos aqui de um princípio basilar no estudo do ocultismo, que a gente identifica notadamente em livros como Fundamentos da Filosofia Esotérica e outros, que é a unidade da vida, a unidade de todas as coisas. E que, embora nós façamos este exercício de distinção entre o que nós verdadeiramente somos, o espírito e o veículo, é necessário a gente ter em mente que esse é um exercício, um método para a gente lidar e conseguir realizar o controle, purificação daquele veículo. Embora seja necessário fazer esse exercício de distinção, também é necessário nós termos como plano de fundo a ideia de que, na verdade, este veículo é um grau distinto de vibração do espírito. Ora, então o autor fala que nós não somos este veículo, ou nós não somos o corpo físico, nós não somos as emoções, nós não somos os pensamentos. Nós somos, em verdade, o espírito. Porém, considerando a unidade da vida, a unidade das coisas, esse corpo compõe o que nós verdadeiramente somos, já que tudo é um, já que nós estamos em harmonia com toda a forma de vida e o corpo físico, embora ao fim de nossa manifestação nesse plano físico se encerre, ele também faz parte desse sistema complexo e por meio do qual a consciência genuína se manifesta. Então, podemos recordar de um pensamento que diz o seguinte: a energia é matéria, matéria é energia. E se matéria é energia e a energia é espírito, então a matéria também é espírito.
É importante nós começarmos esse nosso estudo, esse avançar nesse estudo com essa ideia, para não entrarmos em contato com essas questões e criarmos interpretações equivocadas, o que podem trazer mais mal que propriamente bem. Por que que eu estou falando isso? Então, se eu não sou o veículo físico, então eu posso deixá-lo de lado e não tratá-lo da devida maneira? Então, eu não devo, se nós formos falar mais à frente, quando nós formos falarmos mais à frente das emoções, do veículo astral, então eu não tenho que me importar com as minhas emoções, com os meus sentimentos, tenho que focar no paraíso, no nirvana, mas nós estamos aqui, nesse momento, passando por uma experiência terrena, vivendo uma expressão na matéria. E precisamos lidar com essa realidade que está aqui e agora. Em dado momento, o Taimani fala sobre essa questão dos buscadores que focam, digamos, no Nirvana e esquecem do aqui e do agora. Ele fala sobre a ignorância acerca da constituição do nosso veículo físico, ao passo que nós procuramos ter profundo conhecimento sobre questões é, muito abstratas. E para onde esse pensamento pode nos levar? Uma alimentação saudável, procurar cuidar do corpo, cuidando da qualidade do nosso sono. Então, é possível que a gente encontre muitos irmãos, e claro que cada um está na sua caminhada evolutiva e aprendendo gradualmente, cada um encarando as suas limitações e dificuldades, mas a gente pode viver uma vida super corrida, focada em grandes estudos intelectuais, e esquecer do corpo físico, e negligenciar a nossa alimentação. E se nós não prestamos atenção em nossa alimentação, a partir desse estudo, a gente percebe que a alimentação influencia no nosso campo psicológico, mental, emocional, de forma que vai afetar a qualidade da nossa meditação na medida em que, embora possamos ser vegetarianos, né? Embora muitos aqui tenham optado por uma dieta vegetariana, ainda assim é possível ter uma alimentação desregrada. O autor chama atenção para isso, para a gente ter uma visão do aqui e do agora, pensando no veículo físico e preservando aquilo que o universo nos emprestou e nós estamos aqui cuidando desse veículo. Então, quando formos entregar este veículo de volta para o verdadeiro dono, que a gente possa entregá-lo em boas condições. Imagina que o meu irmão Otávio me empresta o carro dele, fala, Gabriel, toma aqui a chave, pode passear, e eu devolvo o carro todo arranhado. O carro dele só usa gasolina, mas eu coloquei outro combustível, bateu o motor. Então, a gente pode aplicar essa analogia também para esse veículo. Então, o espírito, ele está dirigindo um veículo, que é o veículo físico, e a gente precisa preservar esse corpo. O capítulo seguinte vai tratar de forma mais profunda e detalhada sobre a purificação, a cultura, ou melhor, o controle, a purificação e a sensibilização do corpo físico. No entanto, eu considerei interessante nós fazermos assim um apanhado, recordando o que foi discutido nos últimos encontros, porque a partir de agora nós vamos fazer um estudo mais metódico para cada veículo. E eu acredito que alguns conceitos precisam estar bem claros e bem sedimentados, bem assimilados por nós, como essa questão da unidade, de que, embora nós tenhamos a necessidade de compreender que nós não somos o corpo físico, não somos o corpo astral, e, portanto, as nossas emoções,
não somos a nossa mente, portanto, não somos também nossos pensamentos. Esses planos e esses veículos, ou melhor dizendo, esses veículos fazem parte do que nós somos, considerando o princípio da unidade. Então, o autor, em outro trecho do livro, diz o seguinte: visto sob essa luz, ou seja, a luz do ocultismo, o corpo físico nada mais é que um instrumento portátil, combinando em si as funções de um aparelho transmissor e receptor sem fio. No mundo físico, ele capta as vibrações da luz, do som, etc., através dos órgãos dos sentidos e as transmite para o interior, possibilitando assim ao Jivatma, sinônimo de espírito, de consciência, tomar conhecimento dos vários objetos do mundo físico, do espírito estabelecido no interior. O corpo físico recebe impulsos motores e pensamentos, transmitindo estes impulsos motores e pensamentos ao mundo externo. Vejamos, um submarino, quando ele mergulha fundo, ele utiliza o radar para captar as vibrações. Eu tenho a impressão que essa imagem do submarino, que capta as vibrações a partir de ondas, né, faz com que a gente compreenda bem essa questão do radar. Eu quero chamar a atenção para o fato de que é como se os nossos 5 sentidos fossem 5 anteninhas. E cada sentido ou cada anteninha capta um tipo de vibração. Então, os olhos, que compõem o sentido da visão, os olhos captam as vibrações da luz, os ouvidos captam as vibrações sonoras, a nossa pele, né, por meio do sistema nervoso, vai captar as vibrações do toque, né, e assim sucessivamente, compondo os 5 sentidos. O veículo físico, portanto, é esse radar que capta as vibrações do plano físico e esses 5 sentidos, captando estas vibrações, as transmite por meio do sistema nervoso ao cérebro físico. No cérebro físico, ocorre um processamento dessas vibrações e, novamente, se dá uma outra transmissão por meio do cérebro físico ao cérebro etérico, que compõe também o veículo mais denso, por meio dos chakras que estão no nosso cérebro. Então, os chakras são os portais de um plano para o outro. E existem os fios do sistema nervoso também no duplo etérico e assim sucessivamente. É no plano astral em que essas vibrações realmente físicas são processadas e lá são percebidas como sensações. Então a gente chega nesse ponto e pensa em sensação, emoção e sentimento. O mais denso é a sensação, porque os 5 sentidos vão transmitir essas vibrações do meio do sistema nervoso até chegar no veículo astral, e é no plano astral, que é o veículo dos desejos, das emoções, dos sentimentos, que estas vibrações serão percebidas como sensações. Aí tem a sensação física, a sensação visual, auditiva, e essa sensação ela pode ser agradável ou desagradável. A partir daí, surgem as memórias. E o veículo astral, em parceria com o veículo mental, vai formar o nosso arcabouço para compreender estas experiências como emoções e sentimentos. Então, vejam que nesse sistema integral, o veículo físico talvez seja o que menos trabalha, digamos assim.
É claro que, por estar mais próximo de nós, ou mais facilmente perceptível, a gente supõe que é o que mais trabalha, porque a gente consegue se apalpar e perceber o coração batendo, o estômago digerindo a alimentação, enfim. Porém, todas essas vibrações captadas nesse plano passam por sucessivos processos até chegar aos níveis mais sutis em que serão verdadeiramente assimilados profundamente. Nesse plano geral, a gente pode perceber que poucas vibrações que ensejam experiências vão chegar ao Jivatma, ou ao eu superior, que é composto por Atma, Bud e Manas. Nesse ponto, meus irmãos, minhas irmãs, a gente percebe que talvez nos tornarmos vegetarianos, que vai promover uma autocultura, na medida em que o nosso veículo físico vai receber é, menos toxinas, porque a digestão da carne gera partículas livres e gera, de fato, uma intoxicação do veículo. Quando a gente renuncia o uso de outros alimentos e bebidas que geram um impacto não muito benéfico para o corpo, o nosso veículo ele se sutiliza, só que não é aí que se encontra o verdadeiro trabalho a que se propõe esse pensamento da autocultura. Pelo contrário, essa é a base de um trabalho mais elevado, para que o veículo físico, especialmente por meio das glândulas que esse autor menciona logo lá pelo final do capítulo, a pituitária e a pineal, possam ser sensibilizadas para perceber as influências mais sutis dos planos elevados. Isso é o que sugere esse autor. Esse é o trabalho de base. Sobre esse fundamento, sobre esse alicerce que a gente começa o verdadeiro trabalho. Na medida em que, tendo um veículo saudável, bem alimentado, com sono de qualidade, é possível nos dedicarmos a uma vida espiritual e termos a sensibilidade de mergulharmos fundo da alma e conseguir ouvir, quem sabe, a voz do silêncio. Vejam, um corpo intoxicado, carregado com alimentos pesados, por exemplo, vai ficar tão pesado que a concentração de sangue se desloca e o nosso cérebro, tanto que quando uma pessoa que acaba de comer uma feijoada carregada, ela sente a barriga estufada e vem aquela lombeira, né, aquele cansaço de tirar um soninho e, e não consegue exercer um trabalho mais abstrato. Agora, uma pessoa que come, que se alimenta, desenvolve uma dieta com uma alimentação leve, vai se alimentar, vai se sentir saciado, porém não vai se sentir pesado e logo em seguida vai conseguir realizar bem um trabalho intelectual, um trabalho espiritual. Esse é o primeiro passo, que, curiosamente, conforme sugere esse autor, é negligenciado. A gente quer logo atingir é, planos, objetivos super elevados. Porém, se a gente consegue promover um trabalho bem feito sobre o veículo físico durante a nossa encarnação, talvez seja uma obra preciosa para as vidas futuras. Veja, isso pode evitar doenças físicas que, é claro, a gente conscientemente não escolhe, mas a gente pode tomar atitudes que vão causar doenças. Claro que se a gente soubesse, não faria, né? Em certo parágrafo desse capítulo, perdão, que já estava no capítulo seguinte.
O veículo físico, ele tem a parte densa e a parte sutil. A parte sutil nós chamamos de duplo etérico. E por que recebe esse nome de duplo? Porque ele seria uma contraparte idêntica ou muito semelhante ao veículo físico denso. Outros autores chamam de veículo físico sutil. Tanto que, em outras obras, se diz que após a morte do veículo físico, o duplo etérico não dura muito tempo. E há, há autores que relatam experiências de clarividente passando que, ao passar próximo, né, aos lugares em que o veículo foi enterrado, conseguem observar o duplo etérico como uma fumacinha em cima ali do local. E pouco tempo depois, esse duplo etérico ele é dissolvido. Mas é o duplo etérico que é também chamado de veículo de vitalidade, que administra ou concentra o prana, que é absorvido por meio dos nossos chakras e que dá a vida ao veículo. Então, portanto, como a gente pode depreender dessa leitura, o autor sugere que o que realmente dá vida ao veículo não é exclusivamente a alimentação, porém, a maneira como a gente se relaciona com o prana. Como assim? Então, a gente absorve o prana, é um alimento, digamos assim, é uma forma de alimento, ou melhor, é o verdadeiro alimento que assume várias formas, que está contido na água, no arroz, no feijão, nas frutas. E esse prana, ele pode ser assimilado por meio de técnicas, ou melhor, assimilado por meio de técnicas. E é ele que vai dar substância, digamos assim, ou alimentação para o nosso corpo, de acordo com o que sugere o autor. O prana ele pode ser muito bem absorvido por meio da respiração, por meio das pranayamas, né? Pranayamas, ou disciplina do prana, ou técnica sobre o prana. Então, veja, se nós desenvolvemos uma vida sedentária, ou desenvolvemos um hábito mental ansioso, desgovernado, consequentemente, a nossa respiração ela fica descontrolada, de modo que o nosso corpo não consegue absorver razoavelmente oxigênio e, portanto, não consegue absorver o prana. Vejam como que é fundamental prestar atenção no nosso veículo físico, inclusive em nossa respiração. Aquele que desenvolve uma vida saudável, que dorme com qualidade, ele possivelmente vai ter uma vida respiratória saudável. E um sono de qualidade vai evitar que uma pessoa desenvolva sintomas de descontrole emocional. Uma pessoa que é privada de sono, ele pode, de fato, desenvolver algum grau de estresse. Eu, pelo menos, se eu não dormir, não tiver um sono de qualidade, eu fico impaciente, estressado. Esse estresse afeta o ritmo respiratório. Há estudos que apontam, a partir da verificação e do exame de meditadores, de yogis, que a respiração, as técnicas respiratórias influenciam o nosso cérebro. E esse é um exercício físico. O pranayama é um exercício físico, é um exercício sobre o corpo, que afeta diretamente o corpo na medida em que provoca uma maior assimilação, absorção de oxigênio e de prana, que vivifica uma energia boa,
uma energia elevada à nossa mente. O que nós mencionamos até agora? Nós falamos da alimentação, nós falamos da qualidade do sono, nós falamos dos cuidados sobre a nossa respiração. Nós estamos falando até agora somente do corpo físico, alimentação, sono e respiração. Será que é possível nós desenvolvermos uma vida meditativa de qualidade se nós não dormirmos bem, se nós não nos alimentarmos bem, se a gente não respirar bem? É isso que o autor chama atenção em certo momento. Há muitos buscadores que focam no nirvana, mas esquecem e negligenciam o veículo físico. Vivem uma vida atordoada, com hábitos físicos desregrados, e eu digo desregrado considerando o objetivo daquele que se dedica à autocultura. Então é importante e fundamental e imprescindível nós darmos atenção a este veículo, que é o que está mais próximo de nós, mais próximo entre aspas, é claro, né? Mas o que está mais perceptível. Tem um parágrafo em que o autor, há um parágrafo em que o autor diz o seguinte: há na Índia uma confusão muito comum na mente do aspirante médio em relação ao funcionamento do corpo físico e o método apropriado de lidar com ele. Enquanto alguns aspirantes dão atenção indevida aos problemas ligados ao corpo físico e excedem-se no não essencial, outros o negligenciam totalmente, baseados na noção errônea de que a vida inferior, no plano físico, é maia, não importando assim como vivemos e como tratamos o corpo físico. A atitude apropriada a ser adotada em relação ao corpo físico é considerá-lo como um instrumento da alma para seu trabalho no plano físico, um instrumento vivo, com suas tendências próprias, e não essa máquina sem alma. Um instrumento que usamos para qualquer espécie de trabalho deve ser conservado em perfeito estado, bem tratado e desenvolvido de tal maneira que esteja apto a executar suas funções específicas com mais alto grau de eficiência. E ele, em seguida, dá um exemplo muito interessante. Um músico que negligencia o seu violino e o tem desafinado é tão louco quanto aquele que se preocupa exageradamente com seu instrumento e perde tempo e energia em seu polimento. Ou seja, eu tenho um instrumento, deixo ele super afinado e polido, mas não consigo promover uma música utilizando esse instrumento. Sendo assim, é necessário que a gente cuide do veículo físico, mas não esqueça do seu real objetivo. E o objetivo do veículo físico é possibilitar a manifestação neste plano, no plano físico, de quem nós verdadeiramente somos, o espírito, com o objetivo de serviço ao nosso eu interno, o nosso verdadeiro ser, quem nós verdadeiramente somos, que ele chama de Jivatma, para um serviço, para um trabalho. Então, todos nós aqui somos um instrumento musical. E cada um pode, à sua medida, da sua forma, dentro das suas possibilidades, realizar ou tocar uma melodia. Talvez eu não consiga emitir um som belo como um violino, mas talvez como um violão. Eu tenho um tom de voz, o Otávio tem um outro tom de voz, a Maiara tem um outro tom de voz, e juntos a gente pode montar uma orquestra, cada um colaborando com o seu timbre. E todos nós aqui também compondo uma orquestra, um time, nesta obra de altruísmo. Afinal, conforme sugere a obra O Ocultismo Prático, o ocultismo ou a teosofia não é senão a realização de um eu altruísta
é a expressão de um elevado altruísmo ou renúncia do eu. E, curiosamente, o nosso eu animal, ou o nosso inconsciente animal, ou as nossas tendências e inclinações animais, procuram a autoconservação, a autoproteção. Nós trazemos reminiscências, de fato, de uma vida selvagem, que procura a alimentação, a reprodução, a autoproteção. À medida em que a vida espiritual vai nos levando para uma prática, para uma vivência que a gente possa ir além desses níveis de experiência, para que possamos dedicar esse eu a um plano divino. Uma outra analogia é como se cada um de nós fôssemos um tijolinho e juntos a gente constrói um grande templo em que possa se manifestar um ser espiritual, um grande arquiteto do universo. Se eu continuar desenvolvendo esse pensamento, nós vamos adentrar no próximo capítulo, que de qualquer forma é o que eu vou falar. Mas eu gostaria, embora eu tenha sido, bom, eu tenho o costume de ser sintético, eu quero abrir a palavra e fazer um trabalho conjunto com vocês, né? Vamos dialogar e desenvolver essas ideias que que eu trouxe aqui, né, que nós estamos compartilhando agora. Eu tenho a impressão de que a Aline está olhando fixamente para a tela e parece que ela está com vontade de falar alguma coisa, sem pressão. Eu vi também que a Isabel está ali super atenta, parece estar fazendo anotações. A Mayara também deu até uma coçadinha no nariz ali, ó. Ela está vendo se o nariz, né, o veículo físico está cheirando bem. Eu também tenho a impressão de que meu irmão Otávio, que está a quilômetros de distância de mim, está querendo falar alguma coisa. Obrigado, Gabriel, pela exposição e por poder abrir esse período, essa oportunidade aqui de partilha com os participantes. Você está falando, então, do corpo físico e você passou, talvez, rapidamente, talvez em outros momentos esse seja um tema destacado pelo book, sobre as famosas glândulas pineal e pituitária. Eu não sei se você podia nos trazer um pouquinho mais sobre elas nessa noite, talvez o book também. Elas estão na fisiologia e talvez sejam portais para o que nós chamamos de uma fisiologia oculta. Disse que elas vão ser melhor desenvolvidas em ciclos de evolução subsequentes da humanidade, mas elas estão, pelo menos em germe, dentro de cada um de nós. Quais são as funções atuais ou a possibilidade destas glândulas dentro do nosso corpo humano? Essa pergunta foi para mim ou foi para o Hulk? Agora os patrões são vocês. Bom, nós queremos fazer uma vistoria dos depósitos. Gostaria de convidar o irmão Book para compartilhar conosco aqui seu conhecimento acerca dessa glândula, até porque, salvo engano, o nosso irmão é médico, né? Sim. Bom, veja só, a pineal, essa glândula que está no interior do cérebro, há uma sintonia dela com o coração. Já é tradicional de muito tempo passado a percepção de que a pineal, também chamada epífise, ela é a sede da alma. Já se conhecia há muito tempo isso daí. É o elo de ligação do espírito ao corpo físico.
E a pineal é uma glândula que está bem lá no interior do cérebro e ela comanda muitas outras glândulas também, né? E, e ela chama pineal, que tem, é bem pequeno isso daí, mas com a idade vai calcificando. E não quer dizer que calcificando ela perde todas as funções, não, porque ela continua tendo uma função que está sendo cada vez mais descoberta. E se sabe que ela está em relação com a hipófise também, com outras glândulas do próprio organismo, né? E essa pineal, também chamada epífise, há uma relação dela com o coração. Aliás, o coração aí é como se conversasse entre si, entre a epífise, ou pineal, e o coração. O coração é o primeiro órgão que é formado. E sempre foi também muito realçado que o coração ele começa, é o primeiro órgão a começar a se manifestar. E é através dele que tem muita eletricidade e magnetismo. Aliás, descobriu-se mais recentemente que o coração ele está em relação a um intercâmbio, a um interrelacionamento com a pineal também. E com isso daí, descobriu que o coração tem muito mais eletricidade e magnetismo do que a pineal. Agora, não quer dizer que uma coisa seja preponderante à outra, mas eles se relacionam entre si. E como sempre o coração foi o símbolo do amor também, né? Pela tradição, ele traz em si determinados sentimentos. Então, é um órgão que está em atividade e é nele, no coração etérico, que ficam armazenadas todas as informações que estão presentes no corpo físico. É como fosse o corpo físico aí no coração etérico. Veja só, não estou falando do coração físico, porque tem o coração físico e tem o coração etérico também. E tudo que tem no duplo etéreo tem também no físico. E é esse etéreo que, como se fosse um pendrive, que armazena todas as informações durante a nossa vida e eras após eras, encarnações após encarnações. Então, essa, vamos dizer assim, essa possibilidade de carregar essas informações como se fosse um pendrive que está registrando toda a nossa história de vida, de um passado muito remoto, como da atualidade e de um futuro também. E é interessante como que o etéreo, ele comanda muito o físico denso. Graças ao etéreo é que vem o prana, é que vem os órgãos dos sentidos com as suas possibilidades de autorregulação. É ele que determina se vai nascer o sexo masculino ou feminino. É o etéreo que está fazendo com que selecione os elementos químicos que vão fazer parte do nosso corpo físico. É ainda o etéreo que traz o prana, que dá vitalidade, dá energia para o ser humano, e pouco se conhece na área científica do etéreo com
o corpo físico denso, que é sólido, líquido e gasoso. Então, o que comanda esse sólido, líquido e gasoso, e no caso aí, os órgãos nossos, o que faz isso daí, na verdade, é o etéreo. Então, é o etéreo que dá vida ao físico denso. E é aí que está um interrelacionamento. E o dia que se desenvolver mais e tornar mais perceptível as funções do etéreo, vai desenvolver muito, eu acho, a parte científica no sentido de esse comando se relacionar melhor, né? Não digo melhor, mas que seja mais esclarecido, até mesmo para nós da ciência, né? Mas então, em resumo, há um relacionamento do físico etérico com o corpo físico denso. Ponto por ponto. Se temos um ponto etérico, temos um corpo físico, mas é o etérico que comanda esse físico. Isso aí que nós temos que realçar bem. E, por outro lado, há um relacionamento do físico com o etérico. Então, até mesmo os alimentos que vão ser ingeridos e penetrar em nosso organismo, há uma ação química aí toda metabolizada, toda relacionada para selecionar o que vai entrar e o que vai sair, né? E essa autorregulação já é automática. Através da história de anos e anos, o organismo já se desenvolveu a tal modo de estabelecer essas relações. Então, tem uma seleção também do que vai entrar no nosso físico e vai entrar através da alimentação, como você bem falou, como foi bem elucidado, e vai para o fígado. E o fígado é o filtro que vai estabelecer para onde vai uma coisa, vai outra. E tudo isso daí faz parte do físico denso coetérico, desse relacionamento. Agora, o importante é gravar que vai chegar uma época que nós vamos desenvolver a tal modo de perceber com mais clareza todas essas funções desses relacionamentos, porque são muito grandes assim esses relacionamentos. E a pineal aí, como disse, ela tem em si, quando a criança nasce, ela tem muita formação de melatonina. E hoje está se usando muito a melatonina para o sono. E essa melatonina, a criança, no nascimento, ela tem muito, porque ela tem necessidade de dormir mais, e depois, com a idade, vai diminuindo essa melatonina e acaba desempenhando as funções que lhe cabem, né? Mas é bom, assim, estabelecer certos conceitos bem firmados de que a pineal, ela conversa com o coração. Aliás, o coração, ele tem lá nos chakras, no chakra do coração, uma cor amarela, dourada, brilhante. E a gente vê hoje aí muitas figuras e estão desenhando o coração com a cor verde. Está errado, porque Leadbeater foi o pioneiro disso daí e, e desenvolveu muito essa área dos chakras, que são coisas energéticas que estão no nível do coração, e esse chakra tem uma cor amarela, dourada, brilhante, como nós falamos, que vai lá também para o cérebro, vai lá para a pineal. E chegando lá na pineal, aparece novamente as cores amarela, dourada, brilhante, que vieram do coração
para a pineal. Então, há um relacionamento entre eles. E esse intercâmbio, ele existe mesmo e vai se desenvolver cada vez mais. E você falou também muito bem aí dos órgãos do sentido, e vai chegar uma época, isso daí já está mais ou menos determinado, de que a humanidade, daqui milhões de anos, vai para o planeta Mercúrio. E no planeta Mercúrio vão desenvolver mais duas qualidades de sentidos, mais dois sentidos. Um é a clarividência, né? E outra é a percepção do pensamento das pessoas e de si mesmo. Então, esses dois órgãos do sentido vão se desenvolver, mas essa é milhões e milhões de anos. E então, fazendo esse resumo, mas já tomei muito tempo de outras pessoas que talvez queiram falar, de um modo geral, há um relacionamento muito benéfico entre essas partes. E de modo fisiológico, de modo assim, bem pré-estabelecido, e dependendo das nossas ações, nós nascemos com genes para a saúde e genes para a doença. Conforme o estado emocional, nós vamos fazer com que um órgão se desenvolva mais, num certo sentido, ou menos, buscando um bem-estar ou um mal-estar. Aliás, na yoga, tem uma frase que eu uso sempre, né? Eu gosto de usar, e, se eu não me engano, é o aforismo 42, 2,42, que diz assim: superlativa felicidade resulta do contentamento. O contentamento traz paz, traz harmonia, traz concórdia, traz um bem-estar e traz também uma coisa que favorece e melhora a saúde. Então, nós temos genes para a doença e para a saúde, depende do que a gente vai cultivar mais para ter um bem-estar ou não. Eu, por enquanto, eu digo, paro por aqui e estou esperando suas comunicações. Meu irmão, muito obrigado pela partilha. O Tiago levantou a mão. Tiago, eu vou te passar a palavra, mas antes da gente avançar, porque pode ser que a gente adentre em outra questão, eu quero compartilhar com vocês aqui um pequeno trecho de um livro muito interessante que fala um pouco sobre esse assunto. Esse livro chama-se Meditação sobre a Vida Oculta, de Geoffrey Hodgson. Esse aqui é um trecho do capítulo 2, em que ele menciona estas glândulas. Nesse capítulo ele diz o seguinte: o cérebro deve ser visto como um instrumento delicado e muito valioso, que, devido a seu contato com o trabalho mundano, torna-se embrutecido, como uma faca sem corte, necessitando ser constantemente afiado. Isso é conseguido através da meditação, do controle de pensamentos, da fuga deliberada do tipo de pensamento que diminui a consciência espiritual, de uma vida calma e ordenada. Vejam, de uma vida calma e ordenada e de uma alimentação correta. Todos os alimentos feitos com carne sujam a corrente sanguínea e entorpecem o cérebro. Eles também fazem aumentar a tendência para embrutecer pensamentos e sentimentos. Frutas frescas e vegetais, particularmente os alimentos crus, purificam o sangue e vitalizam o corpo e o cérebro. Os aspirantes ocidentais que se dedicam à prática da meditação com regularidade e serenidade precisam de uma quantidade adequada de sono. Durante as horas de sono, o cérebro se recupera depois do esforço das atividades do dia e, assim, torna-se capaz de responder mais satisfatoriamente aos resultados da meditação. Portanto, nesse processo de aceleração, é necessário muito repouso, especialmente nos primeiros estágios, e é aconselhável recolher-se cedo para dormir. Estimulantes usados
para permitir que um sistema nervoso cansado continue seu trabalho são prejudiciais. O sistema e a ordem na vida diária tornam seu uso desnecessário. Então, quando a gente tem uma vida serena, organizada, uma qualidade de sono, uma alimentação regrada, a gente consegue viver com ânimo, com vigor, sem ter a necessidade de usar estimulantes, como, por exemplo, muito café. Eu, durante bastante tempo, consumi muito café. Hoje, eu bebo, mas sem exagero. As atividades diárias devem ter um propósito, devem ser ordenadas de tal forma que tenham uma relação direta com a meta da autodescoberta e da autoiluminação. As ações que não conduzem a esse fim devem ser eliminadas. Então, vejo, aqui nesse livro, embora a gente não esteja lendo nesse ponto autocultura, esse trecho do livro tem uma conexão direta com o que a gente está falando, sobre a ordenação da vida, a organização da vida, nesse plano físico, que se dá por meio da maneira como a gente controla e conduz o veículo físico. Mais adiante, o Geoffrey Hodgson fala sobre as glândulas. Tá? Esse capítulo em especial fala sobre esses pontos que eu acabei de falar e outros, e desenvolve aqui ó, as glândulas pineal e pituitária. Capítulo 2, que trata sobre cérebro e corpo, sono, alimento puro, vida diária ordenada, pureza de corpo necessária ao crescimento espiritual, meditação e as glândulas pineal e pituitária. Eu quis dar um enfoque nessa questão da ordenação da vida, do sono de qualidade, da boa alimentação. Aquele não, eu sinto que não ficou muito claro, mas a hidratação do corpo. É preciso beber água suficientemente. O Tiago levantou a mão, fique à vontade. Alô, Tiago, Tiago Lima Fernandes. Atenção, alô, alô, alô. Oi, boa noite. Perdão, estava o microfone desativado. Boa Tudo noite a bem. todos. Meu nome é Tiago Lima Fernandes. Permita-me apresentar. Primeira vez que eu participo aqui do grupo de vocês. Assim, eu sou um estudante autônomo, já conheço a Sociedade Teosófica, gostei muito de participar, muito boa palestra, realmente pontos bastante importantes. Algumas dúvidas surgiu, bastante esclarecimento me veio também com as palestras. E, bem, além de me apresentar, eu também queria fazer algumas perguntas e tocar em alguns pontos, né? O que acontece é que eu me tornei vegano espontaneamente, me descobri médium há cerca de 5 anos e vejo que é uma dificuldade, entendeu, da gente encontrar grupos que realmente estejam focados em buscar não só a parte material, ou seja, cuidar do nosso físico, mas também do nosso espiritual. Foi tocado aí sobre o ponto da alma, da alma, você falou a alma eu tenho uma pergunta sobre essa questão da alma. O corpo astral que você diz é o mesmo que a alma para algumas culturas, é isso? Essa é uma questão que eu gostaria de saber. Porque, assim, como eu me desenvolvi totalmente sozinho, às vezes o linguajar, para mim, é um pouco confuso. Quanto à questão ali que o doutor levantou sobre a conexão da pineal com o coração, realmente é fenomenal, e é isso que acontece, assim. Bom, pelo menos para mim, quanto espírita, quanto médium, me acontece assim. Acredito que o coração tem essa ligação realmente com a alma, e através da alma se comunica sim com o espírito. Existe uma fisiologia muito clara. Então, quando a gente fala, que nem você falou sobre cuidar do corpo, quando a gente fala de cuidar do nosso corpo físico, é para cuidar do nosso corpo físico com a responsabilidade de cuidar dos outros corpos físicos. Entende? E isso fica muito difícil, porque a gente não vê não só religiões, como grupos religiosos
preocupado também com a matéria do próximo. A gente se fecha muito nos nossos grupos, sabe? Que nem a gente fala do bom sono para a gente. Mas muitas vezes a gente esquece que no Brasil, trabalhadores, a realidade do nosso país, do país Brasil, é muito complexa. Que nem a gente fala da qualidade da alimentação. A gente também tem que cuidar da alimentação espiritual, ou seja, fazer a caridade. Para mim, eu acho que é um ponto muito importante. Quando eu passo por essa primeira fase, que é entender o meu corpo, as necessidades dele, depois disso eu acho que a gente passa para uma segunda fase, para uma terceira sala, né? Que é a terceira sala. A gente tem que entrar na segunda sala, que é se conhecer, depois passar para a terceira sala, que é entender a nossa função no mundo, que é para servir. Basicamente é assim que eu vejo. Adorei a palestra, gostaria de agradecer. Desculpa ter tomado o tempo de vocês, mas sei lá, eu senti a necessidade de falar e achei bom e espero estar participando mais. Desejo uma boa noite, agradeço novamente todas as informações e boa noite. Deixa eu desligar meu microfonezinho aqui, já agradeci. Olá, Thiago, prazer tê-lo aqui com a gente. Seja muito bem-vindo e espero poder encontrá-lo aqui mais vezes para a gente falar sobre esses assuntos tão interessantes, né? Eu quero compartilhar aqui, acho que, pelo que eu percebi, você levantou duas questões como perguntas, né? Além dos seus acréscimos, que foram fantásticos. Você perguntou sobre a relação da alma com os outros demais veículos, né? E fez um questionamento sobre a pineal e a mediunidade, né? Eu acho que eu vou responder a primeira e gostaria de declinar a segunda questão para o meu irmão Antônio, Geraldo Buch, tá bom? Eu vou aqui transmitir a minha tela. Vocês conseguem observar o que eu estou transmitindo agora? Esse aqui é uma gravura, uma imagem que está nesse livro, Autocultura do Ocultismo, lá na página 23. Aliás, eu quero que chame a atenção para uma coisa. Vocês que estão assistindo esse nosso estudo, que está participando dos nossos encontros semanais, essa obra aqui, Autocultura à Luz do Ocultismo, ela está publicada pela editora Teosófica e está disponível na editora. Você pode comprar pela internet, você consegue encontrar na Amazon também. Estou fazendo um merchan? Estou, mas é para divulgar essa obra que é fantástica. Chega na sua casa rapidinho, se você comprar pela Amazon, e talvez você consiga algum desconto, talvez, não sei, se você ligar diretamente para a editora Teosófica. Bom, lá na página 23, tem essa gravura aqui, em que o autor sistematiza os veículos. Vocês conseguem observar aqui o meu cursor na tela? Dá para ver? Eu consigo, mas a minha tela é grande. Então, aqui, Tiago, você falou sobre a alma, né? Cada tradição utiliza uma nomenclatura para cada veículo. Então, a gente pode usar um nome e uma outra pessoa do outro lado do mundo dá o mesmo nome, um nome diferente para a mesma coisa. Então, a tradição cristã fala corpo físico, né? Corpo, alma e espírito. Então, seriam três veículos, né? Corpo, alma e espírito, na tradição cristã. Não é muito dito, mas em alguns trechos da literatura cristã a gente encontra sobre um chamado corpo glorioso. Seriam quatro, mas seria, na verdade, um corpo vivificado pela luz do Espírito. Isso está lá na tradição cristã. Ok. O Espiritismo fala sobre corpo, perispírito e espírito, né? Esse perispírito seria mais ou menos análogo à alma. E qual seria a relação da alma barra perispírito com essa sistematização aqui que a gente está usando? A gente pode dizer que a alma compreende os veículos astral, mental, e esse mental não seria, é que eu quero pedir aqui a consideração também dos irmãos Otávio, Huck e demais,
porque eu posso estar cometendo um equívoco no que eu vou dizer agora. Eu tenho a impressão que a alma não compreende somente o astral e o mental inferior, mas também o mental superior. E o espírito seria Atma Buddhi. Então, a alma compreende esses veículos. Vocês gostariam de fazer algum acréscimo sobre o que eu acabei de falar? Ô, Tiago, você quer desenvolver algum ponto ainda nesse assunto, ainda nesse ponto? Ah, sim. Eu não, Eu gostaria, eu não sei assim, se esse eu não sei se eu consegui captar bem a sua questão, Ah, não sei se sim. eu estou Não, na esse direção quarto certa. que você chama de quarto espírito ou espírito glorioso é o Espírito Santo na tradição cristã, e ele seria uma manifestação do espírito coletivo, né? Dessa inteligência coletiva do arquiteto divino que algumas culturas chamam. É a manifestação dele, né? Porque a alma propriamente, ou o espírito propriamente dito, não desce à terra, nenhum espírito. Isso é um fato. O que temos na Terra são almas, por isso que elas se degradam. Algumas culturas chamam de outros nomes e tudo mais. Enfim, o nome a gente pode dividir sempre em três. O presente no homem, assim, essa manifestação física, ela requer um mecanismo composto de três partes bem definidas, que é o corpo físico, a alma, que seria essa conexão, e o espírito. Nenhum espírito se desce à Terra, tanto é que não temos espíritos de mestres na Terra. Nós temos aqui almas, ou seja, mensagens. A gente tem aqui a energia etérica, essa energia que flui. Já a alma é um corpo muito sutil para descer aqui nesse plano pesado. O espírito é um veículo muito sutil para estar descendo aqui. Então, eu acho que é interessante, achei muito interessante essa divisão que você mostrou aqui para a gente, muito boa, inclusive, nos esclarece ao modo de pensar da visão teosófica. E pode ser adaptada a qualquer visão, porque lá no topo tudo é igual, né? A gente sabe que acima do plano kármico que vivemos, todas as religiões levam a uma coisa só, ao sutil, ao principal. Tanto é que todos buscamos isso, em essência. Mas era só isso. Obrigado novamente. Desculpa, gente, estar aqui falando. Nada, Tiago, fique à vontade. A gente está aqui justamente para compartilhar ideias, dialogar, conversar. Eu acho que o Jacó levantou a mão, né? É, só esclarecendo um ponto com o Tiago, porque eu também me descobri clarividente, né? Muito pequeno. Isso foi um sofrimento muito grande, porque no sertão a gente é doido, não é evidente, não. Mas, assim, o Espírito Santo, que a Igreja Católica se refere, quando fala Jesus vai batizar com o Espírito Santo para tirar a orfandade da alma, ou seja, conectar o homem a Deus, na teosofia a gente chama isso de antacarana, que é a conexão do pai com o filho, né? Só que algumas religiões negam isso. Eles inventaram que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que também é, porque o Antacarana ele tem a ver com o terceiro princípio, que é o primeiro emanado, que é o que traz a lei, que conecta o Criador com a criatura, né? Mas pode ser que eu esteja equivocado, eu acho que talvez o mestre Book ou o Otávio possa esclarecer melhor isso, mas a visão que eu tenho e que funciona bem, ou pelo menos eu acho que tem uma boa lógica, é isso, né? Que o Espírito Santo que a Igreja Católica propaga seria equivalente ao Antacarana. Agora, eu coloquei uma pergunta aí para o mestre Book, porque, assim, como ele é médico, a pineal ela contém cristais na estrutura dela. E esses cristais, a princípio, é o que permite a clarividência, né? A mediunidade. Tem algum sentido, mestre Book? Sim, até eu pediria aí para o Gabriel, se puder pôr aquela imagem dos corpos do homem que você colocou há pouco tempo. Isso. Veja só, Aí. nós temos que
primeiro, ter um conceito dos corpos do homem. E todos eles estão interrelacionados. Não existe a separação de um do outro. É lógico que determinados corpos têm determinadas funções, mas todos eles estão interrelacionados aqui e agora. Mesmo o corpo físico, o corpo astral. Então, só vou falar rapidamente. O corpo físico tem o físico denso, que estaria nesse nível aqui, mas aparentemente inferior, que é o sólido, líquido e gasoso que nós temos no corpo. E depois tem o etéreo, que estão mais 4 estados de matéria, 4 outros estados, e tudo ocorre segundo o número 7. Então, 3 corpos aqui no físico denso e 4 no etéreo, mas eles estão interrelacionados, não há uma coisa que um está aqui, outro está lá em cima. Todos eles estão aqui e agora, né? E quando morre o físico denso, o etéreo começa a desintegrar também e a pessoa depois vai viver no corpo astral, que é das emoções, dos sentimentos, dos desejos. E o corpo astral é outro nível de consciência. E também tem 7 camadas aqui interrelacionadas, também mais outras 7. Então, depois de sair daqui do físico denso e do etérico, a pessoa vai no nível do corpo astral, que é outra dimensão de consciência. Então, é dos desejos, das emoções, dos sentimentos, e tem 7 camadas também, mas elas estão interrelacionadas também com as de baixo. E depois ocorre uma morte astral também. E acabando essa morte astral, a pessoa vai para um mental inferior, que está aqui. E esse mental inferior é responsável pelos pensamentos concretos. Então, quando a gente imagina algo, é a mente que está fazendo com que isso ocorra. E quando ela está no mental, ela se sente muito bem, acha que é o paraíso, tal, mas tem o mental concreto, que tem forma, som e cor, e é responsável pelo nosso pensamento. Então, veja só, aqui nós já abordamos o físico denso, o físico etéreo, o astral e o mental inferior. Esses são corpos da personalidade, quando estamos aqui na Terra. Persona quer dizer máscara, é a máscara que nós usamos aqui. Mas o mental, ele também vai desaparecer um dia. Eu falei, mas como? Então, desapareceu aqui o físico denso, vai desaparecer o astral, e desaparecer agora o mental, mas isso realmente é o que ocorre. E aí, a pessoa vai para um mental superior. E é esse mental superior que armazena também todas as informações de que a pessoa passou durante esse processo dessa encarnação. E está tudo registrado aqui também. Nada se perde. E depois de um tempo no mental, aí ela vai... O mental também desaparece. E também aqui tem uma partícula que aqui tinha o átomo físico permanente, aqui que ele sempre existe, e que depois tem aqui o corpo astral permanente também, por um certo tempo, depois ele desintegra, e depois ela passa para o mental. Então, morreu o físico, morreu o etérico, e a pessoa fica no mental inferior, e ela acha que está no céu, mas isso tudo desaparece daqui e guarda dentro de si, nesse nível que nós estamos do mental superior, a essência de toda a aprendizagem que a pessoa teve durante o corpo físico
etérico e o astral e o mental. Tudo isso aí é armazenado aqui, nada se perde. Está gravado esse pendrive, né, entre aspas. E a pessoa vai viver no mental superior e passa um tempo aí e depois volta para uma reencarnação nesse nível, trazendo todas essas experiências. E o que passou aqui para o mental superior é a essência de aprendizagem que teve durante todo esse período anterior da personalidade. Então, cultiva-se aí uma experiência de vida, uma essência. Por isso que pensa aqui que a pessoa está no céu, numa bem-aventurança também no mental superior, mas é o mental superior que é carregada de informações. É a essência que foi destilada de uma experiência de vida da personalidade. E foi gravado aqui, e depois essas partículas que foram aqui, elas voltam para cá. Por isso que aí nesse nível de mental superior está a essência de toda aprendizagem de vida, de encarnações após encarnações. É como se fosse as contas de um rosário que armazena todas essas informações no mental superior. Então, destilou-se uma experiência de vida que está armazenada aí. E, quando fala em nível búdico, é da iluminação. Também tem 7 camadas aqui. E é ela que ilumina a mente. É Budi que dá o insight. É o escultor que vê uma pedra, já sabe como que está lá, ele vai esculpir essa pedra. É um músico que descobre uma música. É alguém que teve uma aprendizagem de vida e põe em ação aquilo lá de modo bem inspirador, né? Então, tudo isso está aqui também. E está recebendo a luz de Budi, Budi quer dizer iluminação. É ele que ilumina a alma, né? E isso que estava aqui no mental superior está também representando o que nós encontramos, a Arca de Noé, está aí também, a, a essência da aliança que foi feita com Deus, né, entre aspas, todas essas informações estão aqui. Então, aquela arca da aliança não quer dizer que é uma arca e a pessoa começa a procurar lá fora. Não, está dentro de nós também. Então, tem aquela passagem cristã que diz: E puseram os sacerdotes a arca do Senhor no lugar mais sagrado do santo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins. O que quer dizer isso? Que aqui tudo destilou uma experiência de vida e está armazenada no mental superior. E nós carregamos para outras encarnações também. Então, só acabando de resumir, depois tem o átmico, que é uma experiência já mais abrangente, universal, abrange a todo o universo. Nós viemos da divindade, aqui de Ade, e somos uma centelha divina que viemos do seio do Pai. Então, esses daqui são os níveis superiores em que desenvolve mais a espiritualidade. A divindade, que deu origem à mônada e que deu origem a uma experiência universal, que é Atma. Então, aqui nós estamos, viemos da divindade aqui, mas a divindade está em tudo, em vós está o reino de Deus. Se porventura, tateando, possam encontrar a Deus, bem que não está longe de cada um de nós, porque nele movemos, vivemos e temos nosso ser, porque dele também somos criação. Então, desculpa não falar muito aí, mas, enfim, é um resumo muito sintético, mas pegando qualquer livro que fale sobre os corpos do homem, vai ser encontrado todo esse aspecto aí com mais detalhes, né? A gente atropelou um pouco para dar tempo de alguém falar mais alguma coisa. Meu querido irmão Buque,
tem pergunta aqui no chat. E tenho a impressão de que é uma pergunta direcionada ao senhor. Vamos lá. De acordo com as pesquisas realizadas pelo Dr. Sérgio Felipe, diretor do Instituto Pineal Mind, a presença dos cristais de hepatita em quantidade considerável na pineal facilita os fenômenos de percepção, clarividência, telepatia, etc. E os que possuem facilidade de desdobramento astral possuem quase nenhum cristal. O irmão Jacó levantou a relação entre cristais na pineal e as percepções extrasensoriais. Isso tem realmente fundamento? Tem realmente, tem fundamento, e um dia a ciência vai ver mais detalhes disso aí. Porque os cristais, eles são muito usados hoje em dia para armazenar informações também. E as informações são armazenadas aí nesses cristais. Agora, não quer dizer que a pessoa vai receber uma iluminação, uma percepção, uma clarividência, assim da noite para o dia. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? Quer dizer, cada um vai ser o mestre de si mesmo, né? Até tem lá na Voz do Silêncio: tu és teu mestre e teu Deus. Tu próprio é objeto da tua busca. A voz que soa incessantemente por meio de eternidades. Os 7 sons em um, a voz do silêncio. Então, nós precisamos tomar um certo cuidado no procurar a parte científica também e também a parte espiritual. Elas não se excluem, se complementam. Mas, à medida que há um desenvolvimento espiritual maior, é lógico que aqueles corpos superiores vão se tornando mais evidentes, mais úteis e mais benéficos, né? Então, junto com essa coisa assim, tem que ter uma certa cautela no sentido de buscar um entendimento tanto dessa parte que é científica, é lógica, e o Taimini fala muito disso também, porque foi professor universitário, acadêmico, com grande desenvolvimento científico e desenvolveu o yoga também, não só no caso dele, mas também dando um certo valor àqueles ensinamentos que nós recebemos de todas as religiões, porque todas elas estão na mesma coisa, mas uma manifesta de um jeito, outro de outro, mas se eu costumo brincar, mesmo que fosse cerveja, Antártica, Brahma e outras, tudo é cerveja, tudo é farinha do mesmo saco, né? Agora tem que distinguir bem as coisas para não misturar. Mas isso daí realmente ocorre, os cristais estão presentes e eles são úteis e ajudam mesmo. Não é o fato de ser pequeno que é desmerecido, não. Pelo contrário, tem uma função muito grande. Eu gostaria aqui de trazer um compartilhamento, aqui, compartilhar com vocês um pensamento, na verdade, o que eu identifiquei a partir da leitura de algumas obras. E é importante a gente fazer aqui uma observação. A gente aqui compartilha reflexões, pensamentos a partir de leituras, pesquisas, investigações. No entanto, devemos nós procurarmos identificar, perceber o que toca o nosso coração, o que parece ou não razoável para nós. Nesse sentido, a gente também percebe que a sabedoria é algo que cada um vivencia individualmente. A gente pode falar sobre a sabedoria, eu posso falar sobre esse assunto como de forma superficial. Digo superficial no sentido de, vejam, vou trazer um exemplo interessante.
Eu posso falar sobre o Guaraná, mas cada um vai saber o gosto do Guaraná se provar. Como é que eu vou explicar? É doce, mas cada um tem que beber o Guaraná. Ou então, a partir do que o nosso irmão Buco falou, é tudo cerveja, mas será que existe diferença entre Skol, Brahma? Cada um beba e descubra sozinho. Brincadeirinha. Mas o que eu estou querendo trazer aqui nesse ponto, meus irmãos, é que conhecimento é diferente de sabedoria. Nós podemos pegar o livro e falar, aqui está escrito Autocultura à Luz do Ocultismo, é o título do livro. Eu posso abri-lo e lê-lo. A partir daí, eu tomo conhecimento das informações contidas nesse livro. Nós podemos estudar esses assuntos e angariar um arcabouço vasto de conhecimento. Será que isso vai sanar a nossa busca? O que eu estou querendo trazer é que, na verdade, a gente deve procurar a realização desse conhecimento como sabedoria. E isso se dá na profundidade de nossa alma, de forma silenciosa, de maneira que eu provo o Guaraná, mas não consigo explicar o gosto dele. A pessoa tem que beber, né? E da mesma maneira, procurar sentir e assimilar esses ensinamentos e vivenciá-los espontaneamente, genuinamente. Isso é diferente de conhecimento. Nós podemos nos tornar doutores, PhDs em autocultura, à luz do ocultismo. Conhecer do assunto, porém nada saber acerca do tema. Para que a gente possa, meus irmãos, minhas irmãs, conseguir vivenciar verdadeiramente aquilo que a gente estuda, porque eu acredito que todos nós estamos aqui hoje, numa quinta-feira de noite, acredito que muitos aqui, após um longo dia de trabalho, de compromisso, se nós estamos aqui é porque estamos interessados em viver isso aqui. Então, que a gente possa realmente colocar em prática, vivenciar e de coração servir a esse ideal que, ao final do livro, a gente vai compreender de forma mais detalhada. O serviço à unidade, à fraternidade, ao amor, que a gente possa, enfim, realizar de verdade a autocultura, a luz do ocultismo em nossas vidas. Eu quero passar a palavra, então, ao Otávio, que está coordenando, dirigindo o estudo, e agradeço a cada um de vocês, a cada um de vocês, pela atenção, e nos encontramos semana que vem, nesse próximo encontro. Maravilha. Muito bem, Gabriel, Buque, participaram diretamente hoje nessa noite. Semana que vem vamos seguir estudando a autocultura à luz do ocultismo e percorrendo, então, esse processo de transformação espiritual na complexidade daquilo que nos faz humanos. Seguimos abordando ainda algumas questões do plano do corpo, desculpe, físico, e adentraremos, então, no astral na sequência. Podemos fechar esse nosso estudo com uma breve meditação. Renovo aqui o pedido de escusas, tivemos umas dificuldades técnicas hoje para lançar a nossa reunião também no YouTube, faremos depois a inclusão desse encontro que está gravado na nossa página lá naquele canal. Gabriel, você não quer conduzir a meditação de encerramento, por favor? Bom, eu vou procurar não fazer uma meditação muito longa, mas vamos nos colocar de forma ereta, coluna reta, mas não de forma inflexível que possa nos incomodar e causar incômodo. As mãos e as pernas, os pés bem fincados no chão e as mãos, seria bom que a gente coloque as mãos sobre as nossas pernas, né? Fechando os nossos olhos. Vamos realizar
3 respirações bem profundas, como se fôssemos nos preparar para um mergulho profundo. Que possamos, ao fim desse encontro, perceber, assimilar e tornar uma verdade em nossos corações a realidade de que somos seres espirituais, eternos, que se manifestam, que nos manifestamos nesse mundo para promover um serviço altruísta, um serviço de propagação da fraternidade, e que possamos realizar estes ensinamentos que aqui nos trazem, identificando que não somos este veículo físico, não somos nossas emoções, não somos sequer os nossos pensamentos. Somos, em verdade, um espírito eterno. Muita paz, meus irmãos, minhas irmãs. Namastê.